se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Boa noite, meu amigo, muito boa noite a você. Estamos chegando para mais um programa Homens do Caminho da Comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Dou boas-vindas a você mais uma vez para que possamos, em nome de Jesus, compartilhar da palavra e andarmos sobre ela para que sejamos homens felizes, realizados e realizando a obra que Deus nos confiou a fazer. Dou boas-vindas a você também, que é a primeira vez que está nos assistindo. Peço que você esteja atento. Esta é uma palavra que Deus está trazendo ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a você que sempre tem estado conosco, nos acompanhando e deixando aí os seus comentários e compartilhando esses vídeos. Por isso eu peço a você, mais uma vez, encarecidamente aí, que você então deixe o seu curtir no final do vídeo, ou agora, se você desejar, você deixe o seu curtir para que este programa se torne relevante dentro da plataforma do YouTube e possamos então continuar pregando a palavra, alcançando mais vidas para a glória do nosso Deus. Também que você deixe o seu comentário, tá? Deixe um comentário aí, o que você achou da palavra, o que você aprendeu hoje. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar aí. E que também você possa se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, peça as notificações. Isso nos ajuda também a crescer dentro da plataforma. Também que você compartilhe este vídeo, envie para quantas pessoas você desejar, envie para que outros também possam ouvir a voz de Deus através da sua palavra. E também você vai encontrar aí embaixo uma palavrinha escrito mais, você clicando ali, ela vai te direcionar ao meu perfil no WhatsApp e você pode conversar comigo, tá bom? Feito isso, vamos então para a palavra que Deus tem para a nossa vida hoje, nesta segunda-feira, dia 19 de agosto. Estamos falando sempre neste ano sobre o tema Prepara-te, baseado lá no livro de Amós, profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, que diz: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então o nosso tema para este ano é Prepara-te. Prepara-te então, meu querido amigo, homem do caminho. Prepara-te, homem, prepare tua família, volte-se para a palavra de Deus, volte-se para o caminho do Senhor e ande sobre ele, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu esses dias e o tema desta mensagem de hoje é verdadeiro ou falso. Está baseado em Mateus capítulo 24, no versículo 23 ao 25, que diz assim, as palavras do Senhor Jesus a nós, dizendo também naquele momento aos seus discípulos: então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ele está aí, aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Versículo 25 diz assim, eis que eu vô-lo tenho predito. João capítulo 10, versículo de 1 a 5 diz assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas,
e as ovelhas o seguem. As ovelhas o seguem. E porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verdadeiro ou falso? Certamente, meu querido, você lembra-se do tempo da escola, eu me lembro disso, e fiquei puxando pela memória algumas coisas, e me veio até algumas coisas muito interessantes do meu tempo de escola, você vai se lembrar também. Eu não sei se isso ainda existe nas nossas provas, mas no tempo de escola, a gente se deparava com as nossas provas, com aquelas famosas questões que apareciam em uma afirmativa, né, várias afirmativas, né, e ali na frente de cada afirmativa tinha um parênteses, onde você colocava V ou F, verdadeiro ou falso. Aparentemente aquilo era fácil, né? Aparentemente. Mas era fácil para quem estudava e que prestava atenção às aulas. Então aquilo era fácil. Mas também não era tão fácil assim. Muitas delas vinham até carregadas de pegadinhas, né? Lembra quando os professores colocavam aquelas pegadinhas para confundir a cabeça do aluno e ali fazer uma avaliação se ele realmente sabia responder a questão? Você deve lembrar-se disso. Várias vezes a gente colocava que era verdadeiro, mas a afirmativa era falsa e ao contrário. E aí eu falei assim, puxa, mas parecia tão fácil. Pois bem, meu amigo, eu estou trazendo essa pequena ilustração para fazer uma alusão àquilo que acontece hoje nas nossas vidas. Hoje nós estamos diante de afirmativas, de coisas que acontecem diante de nós, diante dos nossos olhos. A gente vê muito na televisão, a gente vê, né, em vários lugares, mas com uma dimensão superior, uma dimensão ainda maior, porque trata-se da nossa salvação, da nossa vida eterna. A vida eterna do homem. E se ele errar nessa questão, isso pode lhe custar a sua eternidade com Deus, ou sem Deus, ou longe de Deus. E interessante que a palavra de Deus nos ensina, através do próprio Senhor Jesus, que nós devemos tomar cuidado, pois o Senhor Jesus predisse isso, que chegaria um tempo quando surgiriam falsos profetas no nosso meio, para, se possível, enganar até os escolhidos do Senhor. Nós vemos hoje que esta palavra do Senhor tem aí se cumprido de maneira cabal. Tais falsos profetas que vêm em nome de Jesus, vêm em nome de Deus, vêm com uma cara bonitinha, né, cheio de credibilidade. E esses tais falsos profetas estão pipocando em todos os lugares do mundo, confundindo a mente e a consciência de muitas pessoas. Isso está acontecendo em muitos lugares do mundo. E no nosso Brasil isso está seriamente difundido. Muita gente pregando em nome de Deus, até gente se dizendo o próprio Cristo. E estão aí enganando tantas pessoas que na sua consciência tão ingênua acaba se deixando levar por tais mensagens, tais pregações e tais afirmativas, e tem colocado um V de verdadeiro naquilo que estão ouvindo, sendo que aquilo é totalmente falso. Eu quero chamar a sua atenção hoje para essa palavra que Jesus deixou, algumas coisas que Jesus deixou e que estão inseridas nesses dois textos que eu acabei de ler para você, tanto de Mateus como do Evangelho de João.
Primeiramente, Jesus disse o seguinte: surgirão no meio de vós. Sabe o que isso significa, meu irmão, meu amigo? Que desde o princípio, Deus nunca brincou com a nossa vida, com a nossa consciência, com os nossos sentimentos. Nunca brincou conosco. Desde o princípio, nós nunca fomos enganados por Deus com relação a nada, porque tudo estava registrado e tudo está registrado na sua palavra. E eu digo isso para você porque hoje em dia as pessoas que se decepcionam com alguma liderança de igreja acabam culpando a Deus porque foi ferido por algum líder religioso, por alguém que se dizia servo de Deus, por alguém que se dizia homem de Deus, e agiu como um falso profeta. E aí a pessoa diz assim: eu não vou mais em igreja nenhuma porque fui ferido, fui machucado. Mas você foi machucado por Cristo? Foi Deus que te machucou? Nós nunca fomos enganados por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ele disse: surgirão no meio de vós. E Jesus disse lá no final do versículo lá de Mateus 24, 25, ele diz assim: eis que eu vou tenho predito. Jesus já disse isso há muito, muito tempo. Então cabe a nós, quando ouvimos alguém trazendo qualquer palavra, a gente fazer realmente o julgamento daquilo que estamos ouvindo. E devemos fazer isso à luz da palavra de Deus, porque é ali que nós vamos encontrar respostas para a nossa vida. Jesus já nos advertiu sobre isso. Em segundo lugar, Jesus nos deu características próprias dos mercenários. Deu características próprias de um mercenário. Ele disse o seguinte: ele não entra pela porta das ovelhas, mas ele sobe por outra parte. Ou seja, é um cara estranho, com doutrinas estranhas, com ensinamentos estranhos. Estranhos ao quê? Estranhos à palavra de Deus. Ele sobe por outra parte e Jesus o chama de ladrão. Ladrão e salteador. É desse nome que Jesus está chamando tais falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, gente enganadora, gente que está fazendo da vida com Cristo um meio de vida para ganhar dinheiro. Jesus já disse isso e chamou essa turma de ladrão e salteador. Em terceiro lugar, Jesus disse: a sua voz será estranha para a ovelha. Ela não reconhecerá a voz daquele que é ladrão e salteador, daquele que é mercenário. E ela conhecerá apenas a voz do verdadeiro pastor, daquele que é verdadeiramente pastor de ovelhas, daquele que vem realmente em nome do Senhor Jesus. A voz dos estranhos não será reconhecida por aqueles que são ovelhas de Cristo. Olha que interessante, o versículo 4 do texto de João 10, ele diz assim, que este pastor, o sumo pastor Jesus Cristo, ele tira suas ovelhas para fora e vai adiante delas, porque elas o seguem, porque elas conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É interessante isso, né? Mas por que isso acontece? E eu quero encerrar essa palavra sendo muito breve e trazendo aqui uma luz para você. Isso acontece porque esse discípulo,
Porque essa ovelha de Cristo, este verdadeiro discípulo, esta verdadeira ovelha de Cristo, ela conhece a sua palavra e não se deixa levar pelo discurso barato de um ladrão enganador. O que eu quero dizer com isso, meu querido amigo, é que aquele que é verdadeiramente discípulo de Cristo, aquele que é verdadeiramente ovelha do Senhor Jesus, ela conhece a Bíblia, ela conhece as Escrituras, este homem e mulher, eles leem a palavra, eles mergulham na palavra. A Bíblia não é um livro qualquer que fica na estante e só é pego no dia do culto para poder fazer com que você pareça um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas a Bíblia está no seu coração, a Bíblia está na sua mente, a Bíblia está em você, dentro de você. O salmista Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O homem e a mulher que conhecem a palavra de Deus é uma ovelha verdadeira, é um discípulo verdadeiro do Senhor, que desconhece a voz do estranho, a voz do ladrão, mas que reconhece plenamente a voz de Jesus. Meu amigo, nós estamos vivendo nos tempos do fim. Estamos vivendo já, eu creio nisso, tenho falado isso para muitas pessoas, nós já estamos vivendo aquilo que a Bíblia chama de o princípio das dores. Dê uma olhada ao redor do mundo, veja o que está acontecendo economicamente, politicamente, veja quantas guerras, veja quantos rumores de guerras, veja quantas pragas, veja quantos acidentes naturais, coisas acontecendo, terremotos, catástrofes. Jesus predisse isso, que essas coisas aconteceriam, né? E nós saberíamos que estas coisas, quando acontecessem, já estaríamos próximos do fim. A corrupção no coração do homem, a depravação sexual do homem e da mulher, as pessoas se tornando cada dia mais distantes de Deus, mas querendo mais prazeres da vida, orgias, do que andar com Deus. E quando isso não acontece, você está vendo aí uma total displicência das pessoas com relação à vontade de Deus, a querer saber o que Deus pensa, o que Deus deseja. Então, meus irmãos, não há mais tempo para nós vivermos uma vida desleixada, descomprometida e displicente. É momento de nós olharmos para a palavra de Deus e sabermos que estes tais falsos profetas já estão por aí. E cabe a nós sermos estes homens que pregam a palavra de Deus, que andam com a palavra dentro do seu coração. Eu quero deixar essa palavra com você, porque o nome de Jesus, a voz de Jesus, quando nós ouvimos este nome, quando nós ouvimos a voz do Senhor, o nosso coração se derrete, a nossa alma se alegra, o nosso espírito fica mais vivo diante de Deus. Ouça agora um louvor, e esse louvor ele é muito maravilhoso. Eu gostaria que você ouvisse esta canção e daqui a pouco nós voltamos para encerrarmos este tempo, orarmos a Deus e encerrarmos então este programa e começarmos então a nossa semana de batalha, de luta, em nome de Jesus. Ouça então este louvor, já já nós voltamos para orarmos e encerrarmos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de provar
pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Pois bem, irmãos, amigos, estamos de volta depois de ouvirmos esta música tão maravilhosa. Eu gostaria então de deixar esta palavra para você, para que você medite naquilo que Deus tem colocado na sua vida. Mais uma vez eu coloco diante de vocês, nós não estamos aqui para ficarmos pregando autoajuda. Eu quero deixar para você que nós estamos pregando aqui a ajuda do alto. Deixe Deus falar no seu coração. Permita o Senhor ministrar na sua vida. Entre na presença de Deus, ore, clame ao Senhor, leia a sua Bíblia. Volte-se cada vez mais para a palavra de Deus. Não a deixe encostada num canto. Use esta palavra. Ministre essa palavra ao seu próprio coração e aos outros que tanto necessitam ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, este tempo em que nós podemos compartilhar da palavra do Senhor nestes dias tão conturbados em que a humanidade tem vivido, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha sobre nós e o Senhor nos capacite, o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê a tua graça, o teu favor, o teu poder, para vivermos neste mundo de maneira sóbria, de maneira que alegre o teu coração,
de maneira que nós estejamos sempre na Tua presença, Senhor Deus, edificados como casa do Senhor, como casas espirituais, templos do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Abençoe este amigo, este irmão que está nos assistindo agora. Que a Tua bênção o alcance em nome de Jesus. E que nós tenhamos uma semana poderosa em nome de Jesus Cristo. Oramos assim, Senhor. E estaremos aqui para mais um programa, Senhor. Se permitir o Senhor, queremos continuar ministrando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, Deus abençoe você, que você tenha uma ótima noite e uma ótima semana, em nome de Jesus. Eu amo você, em nome de Cristo. Fique com Deus, até a semana que vem. Sobre toda